Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de História para as turmas do 4º e 5º ano. Então, se você faz parte de alguma dessas turmas, fica ligadinho na nossa aula, porque hoje vamos tratar de um tema bastante interessante, que vai ser dividido em duas aulas. Vamos falar um pouco da história de Pernambuco. Hoje vamos conhecer a parte 1. Na nossa próxima aula de História, vamos ver um pouco da parte 2, tá certo? Mas antes de começar, vamos relembrar nosso último desafio? Na nossa última aula de História, eu pedi que você pesquisasse o hino da independência do Brasil. A gente estudou sobre os 200 anos da independência do Brasil, vimos um pouco de como é que ocorreu toda essa história e eu falei para vocês que existe um hino da independência. Pois bem, você conseguiu pesquisar? Conseguiu ler o que está informando nesse hino? Porque retrata um pouco da história desse período e fala sobre como foi esse processo de independência do nosso país, que não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite, né? Foram bastante luta, foram muitas guerras também. Então, depois dessa aula, caso você não tenha ainda ouvido sobre o hino da independência, vale dar uma pesquisada para aprender um pouco sobre ele, tá bem? E o nosso tema de hoje é a história de Pernambuco. Nós moramos no estado de Pernambuco, que é um dos estados mais antigos que existe, e a história de Pernambuco é marcada por conflitos entre indígenas, portugueses, tem dominação holandesa também e até uma tentativa de independência. Quando a gente estudou um pouquinho sobre a independência do Brasil, a gente viu que Pernambuco se tornou independente primeiro, para você perceber que a nossa história é bastante importante, não só para nós que somos pernambucanos, mas para o Brasil inteiro. Aqui no nosso território do Pernambuco, nós tínhamos muitos povos indígenas. E esses povos tinham diversas tribos que muitas vezes eram inimigas entre si. E quem gostava disso, quem que se aproveitava com isso, eram os portugueses, porque eles conseguiam ter aliados para que fizessem o trabalho para eles. Entre tantas tribos que tínhamos aqui, como você está vendo aí no mapa, diversos povos, tínhamos como algumas tribos como Caetés, os Cariris e Tabajaras. Era uma das principais tribos que tínhamos aqui. E esses povos, como já viviam na nossa terra, os portugueses, quando vieram para cá, aproveitavam deles para poder exercer todo o trabalho. No caso aqui de Pernambuco, a nossa capitania, porque na época da colonização, dividiram em faixas. O Brasil foi dividido em faixas. Cada faixa recebeu um donatário, um dono. E esse dono ele tinha que fazer com que cada capitania prosperasse, desse lucros para a coroa portuguesa, porque o Brasil ainda pertencia a Portugal. E aqui em Pernambuco, o nosso donatário era Duarte Coelho. Ele toma posse da capitania de Pernambuco, que inicialmente recebeu outro nome, que era a Capitania Nova Lusitânia. E essa capitania deu bastante certo devido à plantação de cana-de-açúcar. Então foi uma das capitanias que prosperaram. A grande maioria não deu certo, não deu lucro, mas a de Pernambuco, ela prosperou. E a gente observa bem aí, ó, onde você está vendo a seta, fica a capitania de Pernambuco. Em 1535 foi fundado o povoado de Olinda, que mais à frente, em 1537, ela passou a ser uma vila. E nesse mesmo ano foi fundada a cidade de Recife. Então a gente já começa a observar os primeiros passos que Pernambuco vai dando para o seu crescimento.
Nesse período, o território de Pernambuco, ele era um pouco maior do que o que a gente tem atualmente. Ele compreendia algumas terras que hoje fica localizado nos estados de Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará e uma parte da Bahia. Tem um mapa passando aí na tela que você consegue identificar qual era esse território pernambucano. E nesse período, como Pernambuco foi uma capitania que deu certo, começou a chamar a atenção de outros países. Então, eles começaram a tentar fazer planos para invadir as terras, para tentar conquistar um pouco das terras, obter um pouco do seu lucro também. Nós tínhamos aqui alguns povos, tá? Que a gente vai conhecer, inclusive, o nome deles, que eles tentavam sempre fazer as invasões. Tanto é que se você um dia estiver passeando pela área do litoral, a área das praias de Pernambuco, você vai ver alguns fortes. E esses fortes serviam justamente para proteger. Aqui em Paulista nós temos o Forte de Pau Amarelo, localizado na praia de Pau Amarelo, que também entra nessa parte da história de proteger contra invasões. Sempre ficava alguém ali a postos observando, porque as invasões vinham pelo mar. Não tinha meios de transporte que viessem por terra, então eles vinham de navios, vinham em embarcações, caravelas, que é o nome que realmente era chamado naquele período. E ao avistar alguma embarcação estranha, o pessoal que estava ali no forte era autorizado a deixar o canhão preparado para começar uma guerra e evitar que aquela região ela fosse invadida. No final do século XVI, a capitania de Pernambuco, ela era uma das mais ricas da colônia. E aí os ingleses, os holandeses e os franceses começaram a organizar essas expedições para poder tomar a então capital, que nesse período era Olinda. E em uma dessas invasões, Olinda acabou sendo incendiada. De tantas guerras, de tantas tentativas que eles fizeram para poder conquistar as terras. Vamos falar um pouco da ocupação holandesa. Ela aconteceu entre 1630 a 1645. Começou na Bahia, em 1624, e os holandeses foram expulsos dessa área, dessa região, através de uma ação armada, chamada de Luso-Espanhola. Mas ainda assim eles não desistiram, foram diversas tentativas para conseguir conquistar esse território. Numa dessas tentativas, conseguiram se estabelecer nas terras de Pernambuco. E então, uma pessoa foi chamada para ser o governador daquela região, que era o militar alemão Maurício de Nassau, que vocês estão observando aí uma pintura que retrata um pouco como ele era. E ele ocupou o cargo de governador-geral da colônia holandesa, no período ali de 1637 a 1643. Maurício de Nassau, ele fez várias construções no Recife. Construções que até hoje existem, tá? Como, por exemplo, pontes. Ele mandou construir 2 pontes e fazia com que as pessoas conseguiam vir para Recife. Entre essas construções também, nós observamos casas. Ao andar no centro do Recife, você vai observar que vai ter construções diferentes. Algumas foram feitas pelos holandeses, construções feitas por portugueses também. E Maurício de Nassau, no período em que ele veio aqui para Pernambuco, ele trouxe alguns pintores com ele, porque ele queria deixar registrado tudo aquilo que ele encontrou aqui nas nossas terras. E aí foi criado um acervo enorme
que registrava os animais, as plantas exóticas que também existiam aqui. E ele, quando precisou ir embora daqui de Pernambuco, quando foi solicitado que ele voltasse para o seu país de origem, ele levou com ele alguns animais empalhados, algumas amostras também de plantas. E o Recife se desenvolveu bastante nesse período em que Maurício de Nassau esteve por aqui. Infelizmente, nessa época, teve também, como se fosse o início, a volta da escravidão. Mas, tirando esse ponto bastante negativo, a parte de estudo, de museu, a parte arquitetônica do Recife foi bastante modificada graças a Maurício de Nassau. Inclusive, ele inventou uma história que era a história do boi voador, que faz parte da memória da cidade do Recife. Quando ele mandou construir essa ponte para que as pessoas pudessem visitar, pudessem conhecer Recife, Maurício de Nassau inventou que ia fazer um boi voar. E as pessoas ficaram bastante curiosas na época. Como assim, um boi voador? E ele começou a vender ingressos para que todo mundo fosse ver esse bendito boi voador. A intenção dele, na verdade, era que as pessoas viessem para o Recife, né? Conhecer a cidade, a transformação que ele tinha feito lá. E então, as pessoas vieram. No dia da então famosa fase do boi voador, foi colocado de uma ponta para outra, o boi passou. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou, mas o intuito de Maurício de Nassau foi cumprido naquele momento. É uma história que tem mais detalhes, quem sabe eu posso até trazer para vocês em outra aula, mas hoje eu citei aqui para vocês mais ou menos o resumo, que a gente está estudando sobre a história de Pernambuco em si, tá bom? Dentre essas tentativas de invasão, além de quererem roubar um pouco do açúcar, da cana-do-açúcar, das madeiras que tinha aqui, houve várias guerras também. E uma dessas foi a Guerra dos Mascates. Essa guerra, nós tínhamos aqui na nossa cidade, no nosso estado, pessoas brancas que já viviam aqui e começaram a entrar em conflito com a elite portuguesa branca que estava vindo para cá. E aí começou a envolver também os comerciantes da época. Foi uma guerra bastante tensa. Tivemos outras guerras também, mas essa parte eu vou deixar para mostrar para vocês na parte 2 da nossa aula, tá? Nessa parte 1, nós vamos ficar com essa questão de Pernambuco se tornando uma capitania. Duarte Coelho era o donatário e era uma capitania que prosperou, que deu certo devido à cana-de-açúcar. Tanto é que até hoje, nas terras de Pernambuco, a gente observa que existem muitas plantações de cana-de-açúcar. E todo o sucesso dessa capitania chamou a atenção de outros países que desejavam também ter um pouco dessa riqueza. E foi então que começaram as invasões, as guerras para a conquista do território. Agora vamos ver algumas curiosidades sobre Pernambuco. No Recife se estabeleceu a primeira sinagoga das Américas em 1630. A bandeira do estado de Pernambuco é a mesma utilizada pelos insurgentes da Revolução de 1817. E foi uma dessas revoluções que Pernambuco passou um tempo sendo independente do Brasil. Olinda foi a segunda cidade brasileira declarada Patrimônio da Humanidade em 1982. A primeira cidade foi Ouro Preto. Olinda, até hoje, é um centro histórico, é uma cidade histórica. Ainda possui construções que foram feitas naquele período, no período
de início de conquista das terras. Por isso que, caso um dia você vá visitar Olinda, você esteja passeando por lá, você vai observar tantas outras construções diferentes do que a gente vê hoje em dia, porque naquele período as pessoas costumavam embelezar a cidade, deixar um pouco da sua marca, deixar um pouco do seu registro. Na próxima aula eu vou trazer para vocês também um pouco das imagens do centro do Recife, para que você possa identificar construções que foram feitas pelos holandeses e outras que foram construídas por outros povos que vieram para cá também, certo? Agora vamos para o nosso desafio de hoje. Observa bem que na tela está passando aí uma bandeira de Pernambuco e vai ter a ver com o nosso desafio. Eu vou pedir que você pesquise quais foram as bandeiras de Pernambuco. Então, se tem as bandeiras é porque foram mais de uma. Dá uma pesquisada aí na internet. Pega a história de Pernambuco através das bandeiras e tenta retratar em forma de desenho. Vou voltar aqui uma tela para que você possa observar mais ou menos a nossa bandeira atual. Vamos ter esses símbolos, né? Estrela, arco-íris, tem o sol, tem uma cruz também. Mas existiu aí um período da história que a nossa bandeira não foi essa. Ela teve algumas modificações. E é isso que eu quero que você pesquise, tá certo? Procura representar nas cores corretas também. Porque eu fiquei sabendo que muita gente ainda não identifica a bandeira do nosso estado. Então, ó, vocês já são 4º e 5º ano. Já é bom reconhecer bem qual é a bandeira de Paulista, a de Pernambuco e a do Brasil também. Porque são bandeiras bastante importantes que qualquer lugar que você for por aqui, quando você observar, você vai identificar, certo? Então, capriche no seu desafio de hoje. Na próxima aula, eu vou perguntar se você cumpriu e tenta lembrar um pouco das informações que eu passei para você hoje, para que na parte 2 da nossa aula, você possa unir os fatos, porque a gente vai tratar de uma linha histórica que vai mostrar um pouco sobre nosso estado de Pernambuco, ok? Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Espero você na nossa próxima aula. Um grande beijo e tchau, tchau!